Seu Boaventura Silva do Carmo, de 54 anos, vive da agricultura na comunidade de Nova União, no município de Porto Grande, a 112 quilômetros da capital Macapá, no Amapá. Ele aprendeu o cultivo da terra com os pais e a queimada é a única forma utilizada para limpar a roça. Primeiramente é a derrubada, aí vem a queimada, aí começa a plantação. Depois de 1 ano e meio, a gente começa a produzir. Dos estados que compõem a Amazônia Legal, o Amapá é considerado o mais preservado. Nos últimos anos, registra as menores taxas de desmatamento e queimadas na floresta. Dados do INPE, observados aqui pelo Centro de Meteorologia do IEPA, revelam que desde 2015 houve uma acentuada queda no número de focos de queimada e desmatamento. Isso se deve ao período chuvoso em toda a região. Isso, nós temos visto que a gente teve uma queda de 43% com relação aos outros anos. O que isso significa? Significa que está chovendo mais. Nós registramos uma boa quantidade de chuva, principalmente nesse ano de 2019, e a chuva ela inibe esses focos de incêndios e essas queimadas. Quanto mais úmido tiver a floresta, o terreno, a área de cerrado, menos focos haverão de ocorrer. Então, como a gente percebe pelo mapa, pelo gráfico, os números de focos eles vêm caindo desde 2015. 2015 foi o nosso recorde, nós atingimos um número de focos de incêndio muito grande, até mesmo maior do que a de 2004, que era o recorde anterior. E de lá para cá, como as chuvas elas têm aumentado, não em quantidade de chuva, mas no seu espaço temporal, elas têm durado um pouco mais, mesmo começando mais cedo no mês de novembro, ou terminando mais tarde, como é agora no mês de agosto, isso faz com que esses focos diminuam consideravelmente. Números do INCRA mostram que no Amapá existem 54 assentamentos, 14.723 famílias beneficiadas, em uma área de 2.245.000 hectares. Além disso, o estado tem uma área protegida de 10 milhões de hectares distribuídas em 19 unidades de conservação e 5 terras indígenas homologadas, o que representa 72% do território sob proteção formal. O coordenador do ICMBio local contesta os dados que apresentam redução das queimadas no Amapá. Eu diria que procede em parte. É claro que a redução dessas incidências, né, dessa pressão sobre o meio ambiente, em parte ela se deve também à ação das agências do ICMBio, do IBAMA, né, dos órgãos ambientais de uma forma geral. Né. Quero destacar que o ICMBio ele tem papel de gestão das unidades federais, unidades de conservação federais, mas existe uma questão de região também. Né. A nossa região aqui do Amapá, ela ainda vive o período de chuvas, ou melhor, a gente está numa mudança de estação. Verificamos nesse momento o término do período chuvoso e agora a gente vai entrar na estiagem. E o auge da estiagem, outubro, novembro, é o período de máxima alerta aqui para a região do Amapá com relação a incêndios florestais, principalmente na região costeira, né? Eles se verificam mais intensamente nessa época aí, outubro a novembro. Após a derrubada, a madeira fica no chão, como você vê aqui. O que sobra, o seu Boaventura utiliza. De que forma o senhor utiliza essa madeira, seu Boaventura? Essa madeira que sobra daqui da queimada é que a gente faz o carvão, usa a lenha para fazer a farinha e usa às vezes também para o negócio da casa, para ajudar no esteio, essas coisas. Tudo é da utilidade, não pode vender. Um comitê de crise foi instalado no Amapá sob a coordenação do Exército Brasileiro para intensificar a fiscalização em áreas de conservação. Nós estamos até abaixo da média aqui no Amapá, do que tem acontecido nos anos anteriores, e não tem motivo para alarde, não tem motivo para preocupação, e apenas o fato de estarmos nos antecipando em coordenar todas essas agências é um ponto positivo para diminuir ainda mais focos de incêndio ou riscos de delitos ambientais, se porventura acontecerem. Árvores e animais dão lugar às roças e pastos. Essa área é um pouco maior que 100 campos de futebol. Esse é o procedimento utilizado pela maioria dos pequenos agricultores da região. Às vezes, a queimada foge ao controle e acaba causando um grande dano ambiental.